Olá pessoal, você está assistindo o canal de Maria da Paz, sempre buscando conhecimento. Conhecer é preciso, não é isso? Muito bem. Continuando a série, algumas experiências que tive em Dáquila Pesquisas, hoje eu vou dizer a vocês que os seres podem aparecer em qualquer lugar, certo? Como assim? Em que situações inusitadas eles podem aparecer? Numa viagem para o Egito, numa atividade de campo no Egito, o Bilu e o Ítalo apareceu lá como vendedores ambulantes, né? Vendendo alguns colares, coisa para os dimensionais, para os dimensionais que estavam ali na atividade, né? Em forma normal, de ser humano normal, com tudo normal, né? E ali fisicamente no meio deles, oferecendo os colares para os dimensionais, para os colegas que lá estavam. Temos algumas fotos dele, os dois sentados assim, tipo num peitoril, né? Não sei se vocês conhecem essa palavra, em algumas regiões, é como se fosse assim um murozinho embaixo, né? Em algumas regiões falam de peitoril. E eles lá sentados, né? E conversando, tiraram uma foto deles assim, tiraram uma outra foto do Bilu vendendo os colares, mas não foi reconhecido, mas foi confirmado depois que era eles. O objetivo ali era um treinamento, conhecer pelo menos pela frequência, né? Porque fisicamente seria impossível saber que ali seria um ser, né? Mas ninguém descobriu, só depois foi revelado. Numa outra oportunidade, numa viagem na Turquia, a namorada do Bilu, a Isa, também apareceu lá no meio da atividade dos dimensionais, como criança, né? Ela apareceu lá no meio deles, foi tirado foto também, temos foto deles, mas também ninguém reconheceu, mas foi confirmado depois. Numa outra ocasião, numa palestra, uma divindade assistiu à palestra lá junto com, com os dimensionais que ali estavam. Assistiu à palestra e tal, depois foi embora e ninguém percebeu nada. Foi confirmado depois que era uma divindade. Agora, na viagem de julho, no Recanto de Rávalo, eu estava nessa viagem, num grupo que foi dividido em 3 grupos, e no grupo que eu estava, o Bilu apareceu lá com um outro parceiro, eu não lembro quem era, não sei se falaram quem era. Eles apareceu lá, a gente estava, a turma sentada de um lado, sentada de outro, eles passaram no meio ali, mas muita gente, uma viagem de mais de 800 pessoas, muita gente que não se conhece, pessoas novatas e tudo, eles passaram ali no meio da gente, né? E ninguém reconheceu, eles participaram lá da atividade, certo? Então, isso acontece às vezes e você não reconhece, né? Mas por que eu resolvi fazer esse vídeo falando sobre isso? Mas antes eu quero dizer assim, que nós temos os seres de Gêmeos que estão aí no nosso meio, que eles aparecem aí de vez em quando, para a gente, para colaborar, estão aí em parceria conosco, colaborando em vários setores, certo? E os outros parceiros, quando ele, no caso do Bilu no Egito, você vê na foto que eles estavam com um reator
ali em qualquer emergência ele sai, é só apertar aquele reator que eles vão embora. E também eles podem ficar no máximo 7 horas, fisicamente aqui no meio de nós. Eles podem fazer isso, porque eles baixam a frequência deles, né? Ficam de forma densa, né? E podem ficar no máximo 7 horas. Muito bem. Mas então, por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque aconteceu um fato interessante comigo, né? Que eu penso, mas aí é uma convicção minha, depois vocês poderão achar que era ou não, porque é uma convicção minha. Nos casos que eu citei foram confirmados, essa situação que aconteceu comigo, eu não confirmei, né? Mas eu tenho a convicção que era um ser, né? Que era um dos parceiros. Mas a confirmação deles eu não tenho. É lógico que em alguma oportunidade que eu tiver, eu vou perguntar para o Bilu se de fato era. Porque teve situações, uma vez, que numa atividade de campo, o Bilu chegou a falar que o Tata apareceu para umas colegas nossas, né, que estavam andando, fazendo caminhada lá no Recanto de Vávalo, e elas viram assim uma coisa em movimento estranho e tudo, mas elas pensaram que era um toco. Aí o Bilu até brincou, preferiram achar que era um toco andando do que era um parceiro, que era um de nós. E no caso era o Tato, o irmão do Bilu, que apareceu para elas, mas elas ignoraram, né? Não, então, isso que aconteceu, penso que era um ser, né? Pelas as circunstâncias que ali aconteceram, mas era convicção minha. Mas a confirmação eu não tive com eles, tá bom? E como aconteceu? Eu estava em casa, né? E de repente, do nada, eu estava assistindo televisão, do nada, sem gatilho nenhum, nada aconteceu, eu estava bem, sem problema nenhum, comecei a chorar. Mas um choro descontrolado, lágrimas escorrendo de forma descontrolada, um choro sem o menor sentido, né? Eu digo, mas o que está acontecendo? Que choro é esse? Do nada, o que houve? Aí eu digo, eu vou no comércio comprar um hortelã, né? Vou no comércio comprar um hortelã para fazer um chá, porque eu não entendo isso. E saí, né? Desci, fui até o comércio, direto de cabeça baixa, para ninguém ver eu chorando, porque o choro não passou, era direto, né? Era incontrolável, não tinha como eu parar de chorar. E fui de cabeça baixa, andando até o comércio, comprei o hortelã, passei no caixa assim. Quando eu saí do caixa, eu passei pelo semáforo e fui para trás do comércio, da quadra, que fica entre o comércio, que fica assim nos fundos do comércio, e de frente para os prédios residenciais. Então, eu estava nessa lateral, né? E andando ali de cabeça baixa, né? E o choro continuando. Cabeça baixa, assim, para ninguém ver eu chorando. Então, quando eu saí do comércio, obviamente, atrás do comércio, o movimento não tinha ninguém, né? Porque tinha o prédio lá, né, residencial, cada um nos seus apartamentos, e o comércio era os fundos do comércio ali, que o movimento era bem menor, né? E eu, de cabeça baixa, passei ali, e quando veio, passou por mim, eu não vi o rosto, não vi a pessoa. Quando passou por mim, eu só vi aquele sapato preto brilhoso e uma calça jeans, né? Na hora que chegou do meu lado, falou assim, Maria da Paz. Quando falou Maria da Paz, eu já achei estranho. Falou e passou, né? Quando passou, eu me virei, olhei
e vi as costas, mas a camisa, eu não lembro se era social, se era polo, mas ou era azul ou era branca. Estava mais para ser um azulzinho claro, né? Uma pessoa alta, né? Nada que me lembra alguém conhecido, né? Um porte alto, magro, né? A calça jeans, tudo bem limpa, impecavelmente limpo, né? Que passou perto de mim, eu vi a perna da calça e o sapato preto, brilhante, né? E não é do meu conhecimento, essa pessoa não conhecia, a voz não conhecia, porque quando você tem uma pessoa conhecida, você conhece pelas costas, você conhece a voz. Não reconheci a voz e nem fisicamente pelas costas, apesar que eu não vi o rosto. Mas o que chamou a atenção quando chamou Maria da Paz? Porque ninguém, até aquela data, no momento, porque hoje alguém em outros lugares já me chamam Maria da Paz, no novo endereço que eu estou hoje, diferente daquele do que aconteceu, as pessoas aqui, os vizinhos e tal, já me chamam de Maria da Paz. Mas naquela época, quando isso aconteceu, só Dáquila me chamava de Maria da Paz. Ninguém. A família é por apelido, né? Meu nome no diminutivo. Outras pessoas, Maria. Outros, da Paz. Por exemplo, o pessoal do trabalho, o pessoal da faculdade, da Paz. O pessoal ali do prédio em que eu morava, o zelador, é Maria. Outras pessoas, Maria, né? Mas Maria da Paz, só em Dáquila. Não tinha outro lugar que me chamava de Maria da Paz, certo? Então, isso aí já me chamou a atenção. E no primeiro momento, eu só me virei, dei uma parada assim, olhei e fiquei olhando aquela arrumação. Eu digo, mas que coisa! E ali o choro já foi cessando. O choro já foi cessando. Quando eu cheguei em casa, eu já não estava mais chorando. Mas ainda assim eu fiz o chazinho, né? Mas o choro cessou. Então, pelo o nosso entendimento, assim, existem situações em que você chorar por um determinado tempo, se não me engano, 19 minutos, parece-me que é hoje 9 minutos, não sei, por um determinado tempo você chorar, isso não é bom, porque você entra no quarto caminho, certo? Você não tem a proteção dos seres, né? Ou se você ficar muito tempo alegre, em êxtase de alegria excessiva por mais de 9 ou 19 minutos, não lembro, você também entra no quarto caminho. Não tem a proteção dos seres, certo? Então, mas nesse caso aí, o que aconteceu? Mas se você não tem a proteção dos seres, então você estava chorando, mas ali, penso eu, o meu entendimento foi meio que uma coisa provocada, porque isso também pode acontecer, uma provocação para que aconteça esse encontro. Agora, por que? Eu não sei. O porquê desse encontro, qual a necessidade desse encontro, né? Vamos dizer que tinha, eu não sei. Só sei que aconteceu e o meu sentimento, o meu entendimento, né? Lembro que foi falado que tinha que ser reconhecido os parceiros lá no Egito, lá na Turquia, pela frequência. Eles ficam nos treinando pela frequência. Não sei se era um ser de gêmeos ou se era o Bilu, né, um dos nossos parceiros, né, porque os seres de gêmeos, eles não fazem parte das 49 raças, né, no caso das divindades. Eles são aqui da terceira dimensão, né, acho que do sétimo anel, e estão aí no nosso meio, às vezes colaborando conosco,
e atuando em vários setores, certo? E o Bilu está aí, a gente já sabe, né? Está aí trabalhando conosco nessa parceria, né? Desde quando a gente começou essa missão, e está aí. Então, e já tivemos a confirmação deles aparecerem em algumas situações, né? Pode ser que as outras situações estavam em atividade, essa situação, no meu caso, não estava em atividade, não sei, né? Sabemos que no futuro, se houver necessidade, eles podem aparecer para a gente até no shopping. Isso a gente sabe que vai acontecer. Agora, eu vocês podem achar que não era, né, a minha convicção que era, mas eu não tenho a confirmação. Mas resolvi dividir com vocês esse, esse episódio, certo? Às vezes, a gente tem que ter o discernimento, né, de algumas coisas, mas também não ser totalmente fechado, porque quando a gente é muito fechado, não dá abertura para os acontecimentos, às vezes você perde oportunidades, certo? Não é isso, igual o próprio Bilu citou o exemplo. Preferiram pensar que era um toco andando do que um de nós, né? Ele falou isso, tá bom? Então, eu não tenho a confirmação, igual eu já falei, mas aconteceu esse episódio aí, tá bom? O recadinho de hoje é: fiquemos atentos, fiquemos atentos, que nunca se sabe, tá certo? Tenhamos um ótimo dia e até o próximo vídeo.